paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde. Chegando aqui na casa do presbítero Basto Costa, onde há décadas ele tem um culto aqui, todas as quartas-feiras. E hoje a gente sempre estamos aqui compartilhando da palavra, quando possível. E hoje a gente veio aqui para escutar ele contar um pouco de toda a história da Igreja Assembleia de Deus em Capim Grande. Venha conosco. A paz do Senhor, uma boa tarde. Estamos aqui na casa do presbítero Basto Costa. A partir de 7 de setembro, a Igreja Assembleia de Deus em Capim Grande estará aí dando início ao seu culto em agradecimento por 70 anos de vida. E assim como é do agrado do nosso Deus, a gente não deixar a história morrer. Então estamos aqui na casa do presbítero Basto Costa, com respeito até a todos vocês que acompanham a Igreja Assembleia de Deus em Capim Grande através das nossas plataformas. Então a gente veio falar um pouco da história da Igreja em Capim Grande. Vitor Basto Costa, quem trouxe o Evangelho aqui para Capim Grande? Antônio da Costa Lima, meu pai, foi quem trouxe o Evangelho aqui para Capim Grande. Amém. Ô presbítero Basto, outra pergunta. Quem foi o primeiro que construiu a primeira igreja aqui em Capim Grande? Foi a primeira igreja aqui do Capim Grande, foi meu pai, João Costa e Sebastião Costa, vindo com alguns irmãos de Campina para ajudar no trabalho. Eu sempre converso com o presbítero Basto Costa e ele fala até da aproximação que tinha o nosso saudoso pastor Pacheco de Brito. Francisco Pacheco de Brito foi um dos pioneiros aqui com sua família, dando suporte num tempo difícil, não é isso, presbítero Basto? Foi ele que... Pastor Silvino Silvestre foi quem veio marcar o canto aqui da igreja. E a gente foi buscar ele lá uma vez em Campina, num cavalo, e trouxe para aqui, passou um dia mais nós. E de tardezinha levamos ele de volta, deixamos lá no Bodocongó, para ele pegar o ônibus e ir para casa. Tá vendo, meus irmãos? Essas histórias nos inspiram, iluminam o nosso caminho, nos dá mais força, mais desejo de trabalhar, porque sabemos que uma obra igual essa que está sendo realizada aqui em Capim Grande, onde a gente vemos uma igreja cheia, né? Isso, os domingos, o templo fica pequeno, os nossos cultos de Santa Ceia, uma grande igreja que foi construída já agora, há uns anos atrás, a gente temos o nosso templo sede aqui que foi construído, tem esse templo antigo que vocês estão acompanhando aí na filmagem, que foi construído em 1955. Foi uma revolução muito grande na época. O padre se levantou, o povo aí se levantaram contra meu pai e a gente permaneceu e fazendo esse trabalho aqui na casa dele. Vinha pastor Silvino Silvestre, veio pastor Silvino Silvestre ajudar aqui no trabalho. Veio muitos irmãos de Campina Grande trazendo aqui o Evangelho para ajudar meu pai aqui na pregação do Evangelho aqui no Capim Grande. Veio muita gente de Campina Grande para cá. Meus irmãos, o presbítero Basto Costa, aqui eu acompanho, estamos na oportunidade de estarmos aqui à frente desta obra em Capim Grande. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho do presbítero Basto Costa. Todos os domingos, ele sempre tem um local para fazer um culto. Como vocês viram aí, tem este culto que é feito na residência dele, onde ele coloca aqueles alto-falantes e atinge uma boa parte da comunidade. Então quem mora nessa área aqui, pegando essa parte de Capim Grande, subindo, como quem vai para o Monte Alegre, as pessoas escutam o Evangelho através deste alto-falante que o servo de Deus
aqui sempre está pregando a palavra. Fico, às vezes, meditando, irmão. Graças a Deus, meu pai trouxe a semente aqui para esse Capim Grande. E nesse Capim Grande tem gente por todo canto do Brasil. E o povo fica perguntando, mas esse Capim Grande ele é uma cidade? Não é cidade. E tem pastor, presbítero, diácono, tudo fora daqui do Capim Grande. Né? É um trabalho abençoado, Jesus abençoou mesmo. E a trazida do trabalho do Evangelho foi meu pai que trouxe a semente. E a semente tem, como se diz, crescido e está crescendo cada vez mais. Louvado seja Deus, graças a Deus, por esta obra. A gente aqui, a gente costumamos dizer e ficamos surpresos a cada trabalho, porque quando iniciamos o culto no templo, e aqui como vocês veem é uma comunidade, zona rural, né? Um sítio com as casas longe uma Vocês das veem outras. aqui, né? como é, ó, cercado de verde. Porém, quando estamos começando o culto, aparece tanta gente que nós dizemos de onde vem esse pessoal. Mas é porque é uma comunidade evangelizada. A família dos Costa é quem começou o trabalho aqui em Capim Grande. Eu aproveito muitas vezes, quando eu estou conversando com o presbítero Bart Costa, para aprender algumas coisas dos nossos antigos. Conta que teve aqui até um pastor que era muito próximo com o pastor Pacheco, fazendo a obra. Veio os irmãos de lá de Campina Grande, veio irmão Abdias, veio irmão Crisóstomo, Zé Crisóstomo. Sei. O presbítero Bart, a construção do templo, o primeiro templo aqui foi construído pelo seu pai, né? Esse templo que vocês estão vendo aqui, acompanhando nas imagens, foi construído pelo pai do presbítero Bart Costa, que é o nosso antigo templo, que é um marco aqui em Capim Grande. A gente temos um novo templo ali, esse que vocês acompanharam o meu chamado no início, porém temos o templo aqui, que foi construído pelo pai do presbítero Bart Costa. Temos a congregação Torre Forte, ponto de pregação Torre Forte, congregação Monte Sinai. Enfim, é uma obra que Deus tem crescido, tem fazido prosperar. Esse trabalho, né? Pastor, começou aqui pelo meu pai e a igreja se juntou. Os irmãos, tudo naquele tempo, tudo atrasado. Era João Costa, Sebastião Costa, foi uns heróis aqui. Nós rodamos esses serrotão todinho de pés, fazendo culto. Nós fomos para perto de Pocinho, para aquela ladeira grande de Pocinho, na casa de uma pessoa lá que o pai encontrou com ele na rua, e disse, esses pai pegando para ele, só para fazer um culto lá. Nós saímos daqui de perto, num domingo de tarde, um monte de gente para fazer o culto lá, no Pocinho. Ali em São José da Mata, que não tinha crente de maneira nenhuma. Saiu uma caravana daqui para ir fazer um culto lá em São José da Mata, centro de São José da Mata. Quando chegamos lá, um cara se levantou, disse, ninguém fala de crente aqui não, e esse negócio protestando aqui bravo, aí Deus usou outro lá, disse, aqui ninguém volta com esse povo. Esse povo estão falando é de Jesus, não é deles, mas só você vê na festa. Rapaz. É dito, presbítero, que naquela época, com a perseguição, a idolatria era muito forte. E vocês enfrentaram muitos desafios. O senhor podia contar um pouco como foi essa? Até o padre se levantou contra e passava aqui na frente da nossa casa, soltando foguetão e gritando, dizendo, viva os católicos e morram os protestantes, os novos aceitam, os bichos de sete cabeças. O avô meu aqui intrigou da gente aqui, como cada tempo intrigado. O avô e a avó. Por causa de vai ter trazido o evangelho para cá. Esses crentes. Da gente se emocionar, uma linda história que a Igreja Assembleia de Deus em Capim Grande vem construindo ao longo desses 70 anos. E a gente valorizamos este momento. O presbítero Basto Costa, juntamente com a sua esposa, tem sido um casal desbravador aqui. A Igreja Assembleia de Deus em Capim Grande é uma igreja perene, eu sempre costumo dizer. A gente temos vários trabalhos. Começou numa época de muita dificuldade, no ano de 1955. Grave esta data. Por isso estamos com muita alegria, unindo todas as forças para fazer uma linda festa para o Senhor, agradecendo a Deus por 70 anos de existência da Igreja Assembleia de Deus em Capim Grande. A última pergunta que eu vou fazer aqui ao presbítero Basto Costa
a respeito, presbítero Pastor Costa, de como foi se manter sempre firme diante de tantas adversidades, tantas dificuldades. Vocês passaram momentos de crises aqui, mas nunca abandonaram o barco, não é isso? É verdade. Aí segurou o batente, o povo falando, maltratando, e a gente alegre e satisfeito. O povo se convertendo, era uma benção. Eu trabalho aqui na casa de meu pai, o povo batia na porta, e a gente orando, fazendo aquela maior oração. Naquele tempo que eu morava gritando mesmo, né? Não cabe dizer lá de noite, esses estão manifestados. Hoje a gente vê orar assim meio parado, né? Mas nesse tempo a gente orava com aquela fé, aquela fé, só Parece você que essa vendo. geração não está querendo ter aquela ousadia, ser aqueles desbravador que nem os nossos antigos, não é isso, presbítero? Tá mudado, tá mudado. Mas a gente podemos imitar o que é bom. Podemos buscar cada dia mais essa graça para vir cada dia mais encher a nossa mocidade, nosso conjunto de senhores, os nossos obreiros. Porque o Senhor Jesus, ele não mudou. O Deus que começou essa obra em 1955. Estamos no ano de 2025 e ele está presente na vida de cada um que está agora construindo, dando continuidade a essa linda história da Igreja Assembleia de Deus de Capim Grande. Um abraço a todos. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. E a igreja segue em união, comunhão e oração. Oração, comunhão e união.